Estamos aqui no segundo momento de Papo com Jesse. Vamos esperar o professor Luiz Eduardo entrar agora para o momento do debate, né? O segundo momento, o momento em que nós conversamos e eu trago algumas inquietações aí que foram percebidas durante a minha leitura para dividir com ele. Quero agradecer mais uma vez a participação de quem está aqui. Né? Vamos ver, o professor Luiz Eduardo tem que. O Emes de volta, Zé Augusto de volta também. Vamos ver aqui. Esperar o professor Luiz Eduardo voltar aqui, no momento. Olha, nesse segundo momento também vocês podem mandar perguntas, viu? Podem mandar questionamentos, porque como é uma etapa de diálogo, na primeira parte era mais ele falando, mas na segunda parte de diálogo vocês podem colocar aqui as questões e, na medida do possível, repassando para o professor. Se ele está lendo também, né? Porque ele até mesmo pode responder diretamente. Mas nesse segundo momento é o mais interativo, então é o do diálogo. Então, vamos esperar o professor Luiz Eduardo entrar. Gente, para quem está chegando agora, nesse segundo momento, nós estamos conversando com o professor Dr. Luiz Eduardo Oliveira, da Universidade Federal de Sergipe, que está trabalhando a influência do Marquês de Pombal e suas ideias na educação brasileira e como, em nível né, de instrução pública, e como essas reflexões, essas questões acabaram e acabam partindo da discussão pública para a questão da educação nacional, como é que, mesmo lá no século XVIII, foi importante para o processo de entendimento de identidade nacional, inclusive, essa contribuição do Marquês de Pombal. Né? Pronto, acho que o professor já entrou aqui de volta, agora nesse segundo momento. Só que você falava sobre o protagonismo não tão Sim, amplo isso do Marquês de Pombal. Aí, se você quiser, você finaliza agora para dar as instruções do segundo momento. isso aí eu gostaria de falar mesmo, principalmente porque tem os orientandos, o pessoal do grupo de pesquisa que está assistindo, e é uma coisa que nos leva, então, a pensar assim, né? Eu dizia o seguinte, que a historiografia, né, pombalina, que se escreveu depois da morte de Pombal, sobretudo a historiografia que o demonizava, as narrativas antipombalinas, a Elaine voltou, Ana Lúcia, Sim. as narrativas antipombalinas, elas engrandeceram demais o papel de Pombal. E indevidamente, não é? Porque ao culparem Pombal por todos os males que ocorriam em Portugal e nas colônias, transformaram-no num mito maior do que ele era, ao ponto de a gente não reconhecer sequer o rei Dom José I. Todo mundo fala do governo de Pombal, na era de Pombalina, como se ele fosse responsável por tudo e tivesse controle sobre tudo. E, na verdade, ele não tinha esse controle todo. Você me perguntou se ele tinha vindo no Brasil. Ele nunca tinha vindo no Brasil. Todas as questões do Brasil eram tratadas pelo irmão dele, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Então, é através do irmão dele que ele sabe tudo que se passa no Brasil. Não é? As questões ligadas à instrução pública, não é? Tinha o Frei Manuel do Cenáculo, que cuidava também. Enfim, ele delegava muitas coisas, tá, para vários agentes do Estado. No entanto, ele tomava a fama de que Pombal fez isso, Pombal fez aquilo. E outra coisa, se ele fosse tão poderoso do jeito que
a historiografia o coloca, ele não perderia tudo logo depois da queda do rei, né? Você vê que logo depois da queda do rei, logo depois da morte de Dom José I, quando a filha de Dom José, Dona Maria I, assume o trono, ele perde tudo. Ele quase que é executado em praça pública. Ele só não é executado porque a rainha teve pena dele, houve súplicas e tal, houve defensores que intervieram em defesa dele. Mas ele perdeu praticamente tudo, morreu exilado, doente, né? E toda a documentação prova que havia vários outros agentes, né? Então ele não pode ser nem culpado, nem Endeusado. endeusado, porque, na verdade, o Pombal é muito mais um mito que foi criado pela historiografia do que o agente político que fez tudo na medida e que ele foi uma figura extraordinária, mas não ao ponto de superar o rei, por exemplo. Né? Pronto. Então, contextualizada aí a importância, a grandeza do Marquês de Pombal, que foi, como disse, né, grande, mas não totalizante, nem imenso. Mas agora vamos para o segundo momento dessa nossa conversa. Eu quero dizer que a primeira parte foi muito boa, acho que deu para fazer um percurso, deu também para falar sobre temas que você pesquisa, também deu para dar umas dicas, fazer umas diferenciações, inclusive terminológicas, enfim, acho que foi a primeira parte bem rica. Agradeço, professor. Na segunda, é mais um debate, como eu falei, né, um diálogo, e eu, em geral, falo assim, eu coloco umas pimentinhas, assim, coisa que eu vou lendo e coloco para a pessoa responder. Certo. E eu fiz duas, em geral eu faço duas, três, tem duas aqui. Aí, a primeira é em relação a um tema que você já trouxe na primeira parte, que foi em relação ao iluminismo, né? Então, eu percebo muito, durante a leitura do artigo, e, claro, eu vou mencionar o artigo, mas se você perceber que pode trazer alguma coisa que tenha alguma coisa mais além do artigo, você pode colocar, obviamente. Eu estava explicando que o artigo traz como ele teve essa contribuição em relação à política da língua, a questão das humanidades, a questão das matemáticas em língua estrangeira, tudo isso em nível institucional, né, como você diferenciou muito bem antes no primeiro momento, e de uma reforma da universidade, né? Então a universidade aí acho que fala sobre Coimbra, a Universidade de Coimbra e a influência Isso. dele ali naquele processo. Aí a primeira pimentinha é a seguinte: eu tive perguntando na leitura, você tinha comentado também sobre isso. Então, é possível pensar no iluminismo à portuguesa com o Marquês de Pombal, porque tem uma parte do texto sua aí, da professora, a coroa revide comparação, uma tarefa que até então estava nas mãos dos eclesiásticos. Você comentou já isso, né? E os Uhum. programas e diretrizes da reforma apresentavam-se como, entre aspas, né, expressão autêntica do pensamento moderno. Embora, em outras passagens, tenha tentado relativizar esse iluminismo, definindo como, entre aspas, eclético e, entre aspas, reformista ou, entre aspas, regalista. Aí a minha dúvida, a minha pimentinha é: você acha que, mesmo depois de séculos vamos dizer, de influência ou de poder do Marquês de Pombal, essa construção discursiva ela se mantém na educação atual do Brasil? Qual é a sua visão em relação ao período histórico que o seu trabalho se detém, a influência dele no Brasil e as relações atuais desse pensamento, que eu, pela leitura, meio que entendi que era uma espécie de iluminismo à portuguesa, uma tentativa de mostrar que Portugal também estava ali Sim. alinhada a essa questão do iluminismo, que você traz também no artigo, que ele foi, o país, né, a nação foi meio colocada como atrasada e tudo mais. Então, eu queria saber como é que você faz essas pontes do passado, o Marquês de Pombal, a influência no Brasil, daquela época como colônia, e a influência do Marquês de Pombal na educação do Brasil hoje. Existe essa relação? Olha, eu não sou muito afeito a essas grandes
digressões históricas, né? Porque a gente corre muito risco de ser anacrônico. Uhum. Mas uma coisa, a primeira coisa sobre iluminismo. Sobre iluminismo tem uma questão, há um discurso sobre iluminismo, não é? E todos os discursos de iluminismo, eles recaem sobre uma questão nacionalista. Geralmente as pessoas nacionalizam o iluminismo, né? O discurso comum é de que o iluminismo era inglês, surgiu na Inglaterra, o alemão, né? Ninguém Francês, né? discute acerca do iluminismo francês, de um alemão, né? De inglês. É como se essas nações inventassem um fenômeno de pensamento, um sistema de pensamento, e depois foi espalhando pelo mundo. É uma maneira simplista de entender as questões culturais no mundo. Não é uma maneira simplista porque ela pressupõe que as ideias tiveram uma paternidade e uma nacionalidade. Não é? A gente sabe que o mundo das ideias ele se confunde muitas vezes, né? Quer dizer, às vezes dois pensadores em lugares diferentes e às vezes até em tempos diferentes, muito diferentes, eles chegam a conclusões semelhantes, sem precisar nenhum trânsito, como se fosse um caminho natural, como se fosse uma via de mão única, né? Eu acredito que a circulação das ideias elas obedecem mais ou menos a essa estrutura, quer dizer, elas vão tomando feições específicas em cada lugar que nasce, mas elas sempre se transformam, né? De acordo com o contexto, de acordo com a conjuntura de cada época, de cada lugar. Se a gente ficar buscando um modelo iluminista, por exemplo, específico em países diferentes, você não vai encontrar. Você só vai produzir esse tipo de discurso, de que em tal lugar é mais atrasado, em tal lugar é mais adiantado, mas em relação a quê? É adiantado ou é atrasado, né? É, Me faz lembrar muito das discussões sobre música, assim, né? Música europeia, que é música clássica, as pessoas transformam uma música produzida num determinado momento, num determinado local, na música ideal. Né? E os países, os outros lugares que não produzem esse tipo de música, ou se produzem de uma diferente maneira, são tidos como atrasados. Então, sobre iluminismo, eu acho que eu não vejo paternidade no iluminismo. Eu acho que foi um fenômeno intelectual, cultural. A França teve um papel predominante, porque a língua francesa, mais ou menos, significou a língua das luzes, né? E por causa de uma série de eventos históricos, assim, digamos assim. Mas eu acho que é um tipo de fenômeno intelectual que acontece em vários lugares, né? Tinha que Mas acontecer. você percebe que, eu não sei, por isso que eu coloquei isso justamente para o debate, né? Se a leitura que eu fiz, me parece que houve um esforço de movimento para que se reconhecesse o Com iluminismo em Portugal. Mas o iluminismo em Portugal, que inclusive vai ser a segunda pimentinha, ele tinha um contorno diferenciado, né? Então, eram questões, como eu coloquei aqui na citação, não é? Na citação do texto de vocês dois, que é um iluminismo tido como reformista, regalista, um Sim, iluminismo ligado à que questão não foi de igreja. idealiza demais o iluminismo estrangeiro, né? A gente acredita, por exemplo, que o iluminismo estrangeiro é antirreligioso, é científico É e laico. racional. E não é laico, muito pelo contrário, né? Todos os grandes pensadores que são tidos como iluministas, eles eram às vezes até místicos, né? Muito ligados à religião, com formação religiosa, né? De modo que as relações com a igreja eram muito mais complexas do que essa dicotomia, né? Antirreligioso, pró-religioso. Então, a gente às vezes considera o iluminismo português regalista e reformista, porque tende a vê-lo como algo não tão iluminista, não tão cético, não tão, digamos assim, laico, não tão racional, né? Porque a gente idealiza, né? É um eurocentrismo, na verdade, a gente busca um modelo idealizado, que nunca existiu em lugar nenhum. Esse tipo de pensamento laico, excessivamente racionalista,
antirreligioso no século XVIII não aconteceu em lugar nenhum. Porque é claro que no Mas século do, XX mas acontecia no talvez século o, mas talvez o do Pombal ele tenha tido essa característica de porque no texto tem uma uma descrição patente de como isso era fundamental, ou seja, a fé cristã era fundamental nas reformas Sim, sim. do ensino, da instrução nas Sim. colônias, né? Inclusive em um projeto, porque nós estamos conversando também sobre política linguística. Eu sei, mas E a a questão. pergunta é, eu estou entendendo, mas a pergunta é, aonde não era? Aonde a questão cristã não era importante no século Mas XVIII? declaradamente, mas declaradamente. Declaradamente. No século XVIII, o que era o século XVIII na Europa? Veja o que é o século XVIII na Europa. O que é na Espanha, na Inglaterra, na França. Quer dizer, a igreja ainda é uma instituição preponderante em todos esses países na Europa. A igreja católica. Isso mesmo depois das reformas religiosas, né? Então, na verdade, não há, nem nos países protestantes, nem nos países católicos, nenhum tipo de política, né? Ainda mais do ponto de vista colonizador, por exemplo, nenhum tipo de política desvinculada dessa ideia de Deus, assim, de um trabalho da Na igreja. Você vê do que a cristão. colonização norte-americana também era assim, né, protestante. Mesmo a colonização inglesa na África, a colonização francesa, todas elas tiveram um caráter missionário muito grande, né? Todas elas tiveram um papel muito forte nessa coisa cristã e tal. Agora, declaradamente, na lei se fazia questão de dizer que era assim, como você bem notou, né? A fé Uhum. cristã, a união da razão e da fé cristã. Isso aí me leva à segunda parte do meu questionamento, né? Você percebe que esse formato, inclusive desse, primeiro, o discurso iluminista, mais um discurso iluminista com essas nuances aí do pombalismo, você percebe que ele ainda se faz presente no nosso contexto de sala de aula, tanto em nível básico como em ensino superior? Olha, Ou você acha que houve. Qual o desenho que você faz com base no que você tem trabalhado? tem um modelo da modernidade ainda. A gente não conseguiu sair da modernidade, não é? Eu acho que assim, eu não sou totalmente contra os bens da modernidade. Eu acho que a modernidade errou muito. O iluminismo, só em ter aceitado a escravidão, né, já é uma coisa problemática, não é? O iluminismo ter convivido com a escravidão no século XVIII, né? Ou no século XIX. Uma racionalidade ali limitada. E algumas pessoas têm nível de razão, outras pessoas continuam sendo Acho que animais, né? não. Quer dizer, como é que você pode aceitar uma racionalidade de um país que ganha, ainda lucra com a escravidão, com a exploração de outro ser humano? Né? Esse tipo de humanismo, esse tipo de racionalidade. É uma coisa contraditória. Né? Assim como o caráter universal da Europa, né? O eurocentrismo que o iluminismo fez, o que causou, digamos assim, provocou, né? Todos os eurocentrismos, o racismo que está imbuído em vários pressupostos da modernidade. Eu acho que a gente tem muita coisa a desaprender com a modernidade. É preciso desconstruir, conhecer e Que, é, desconstruir muita modernidade. que segue, na sua percepção, que seguem ainda hoje na educação do Brasil? Mas Ou ainda você acha hoje, que. é uma coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo em que a gente tem que desconstruir alguns pressupostos da modernidade, a gente tem que assumir alguns outros pressupostos da modernidade que são positivos. Por Você exemplo, pode nomear esses dois? Esses por lados? exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos é uma coisa positiva da modernidade, o respeito à cidadania, etc. Agora, uma coisa que é contraditória é você considerar humano só um tipo de pessoa, né? Uma etnia, um tipo de pessoa. Uma coisa que a gente precisa desconstruir é o eurocentrismo, né? É a ideia do homem masculino, branco, europeu, colonizador. Esse é um exemplo. Uma coisa que a gente tem que construir na modernidade são os direitos humanos.
é o direito à educação, por exemplo, não é? Isso são coisas da Certo. modernidade também. Então, ao Esse, mesmo esse, tempo em que a esse... gente tem, se a gente pensar na educação de hoje, a gente ainda é moderno. A gente luta para ser pós-moderno em alguns setores, para desconstruir alguns pressupostos da modernidade que são de fato malévolos, e, por outro lado, busca assegurar alguns pressupostos da modernidade que são positivos, né? Que garantem o direito da pessoa humana, o direito ao voto, o direito, por exemplo, né? É. O direito à Você paz. mencionou também na sua primeira parte a questão, você mencionou o Fanon, né? Sobre, e a gente sabe o trabalho que ele tem sobre a influência que ele tem nos estudos pós-colonialistas, coloniais, enfim, como queira chamar, e também ali uma área muito afetuosa nos estudos chamados decoloniais. Enfim. Então, a minha primeira pergunta tinha a intenção de ouvir, né, a sua percepção sobre a continuidade de algumas práticas coloniais na educação atual, do século XXI ainda. Se você mesmo, porque você tem uma percepção bastante mais aprofundada que a minha, porque você pesquisa um período fundamental para a formação do território do Brasil. E a minha dúvida eu não tenho essa profundidade, eu queria saber, você, por conhecer boa parte disso, se você percebe que a educação hoje em dia, mesmo em nível institucional, um nível de sala de aula, um nível de prática escolar, se ela ainda tem traços ou pontos que você percebe estudando, por exemplo, a legislação pombalina, ou se com o passar do tempo, porque você citou a questão dos direitos humanos, isso vai ser no século XX. Então, a Uhum. declaração, né? Então, se você percebe, se aqui no Brasil ainda há ecos daquilo que o Marquês de Pombal ele defendeu no seu tempo, ou não? Olha, eu acho que não, porque as questões é, de nacionalidade, a questão de identidade nacional, que são questões que não são mais contemporâneas, né? Eu acho que a gente já, o Stuart Hall trouxe bem isso, né? A gente não está mais no momento em que a identidade nacional, essas questões nacionalistas, apesar dos revivals aí da direita, da extrema direita, a gente não está mais nesse nível, né? Hoje em dia não se fala mais em identidade nacional, se fala mais em identidade cultural, né? As pessoas se identificam muito mais por uma cultura, por um time que torcem, por um tipo de música que gostam, não é? Por um tipo de estilo de vida, do que pela nação onde nascem, né? Então, esses valores, digamos assim, nacionalistas, eles já se foram. Agora, se você perguntar sobre valores espirituais, valores disciplinares, eu acho que são valores que são presentes ainda na escola, né? Da modernidade, assim, essa coisa da disciplina, do bom rendimento, né? Que avança na Ainda se pós-modernidade, né? tenta se desconstruir isso, né? Você vê a todo momento as legislações se sucedem e tentam fazer do professor um mediador, quer dizer, dar mais liberdade ao aluno para a escolha de conteúdo, não é? Ser mais maleável com material didático, etc. Todas essas coisas que se buscam ainda não são do plano da realidade. É mais ou menos como aquilo Uhum. da interdisciplinaridade, né? Na realidade mesmo, no dia a dia da escola, nas práticas de ensino, se depara muitas vezes com coisas, práticas escolares que são muito sedimentadas no tempo, que vem lá do Tradicionalista. XVIII, do XIX, né? E você acha que nesse momento, nessas práticas ainda tradicionalistas e algo difíceis de serem dissolvidas assim tão rápido, existe uma influência do Marquês de Pombal? Só abrindo parênteses aqui. A minha dúvida é, porque você já falou sobre o critério polêmico da história do Marquês de Pombal, e também quem estuda tem essas visões, né? Que, ora, ele é muito, muito bom para
esse formato de identidade nacional e, ao mesmo tempo, ele é esse vilão. Eu entendi que você, e foi muito você colocado no início dessa conversa, que a proposta do trabalho não é essa. A proposta do trabalho não é a vida do Marquês de Pombal, a pessoa Marquês de Pombal, mas a influência política dele e como Sim. isso é importante para que nós entendamos como o nosso país hoje O em Brasil dia todo. é como é. Isso. Então, a minha pergunta não é para vilanizar, né, o Marquês de Pombal, até porque não tem esse poder, mas é mesmo para tentar entender como determinados discursos que hoje em dia ganham essa projeção por conta do governo, né, de conservador, de ultradireita, como algumas coisas que eram colocadas ali naquele momento histórico, por exemplo, essa disciplina, uma disciplina muito cerrada, se nesse momento atual do Brasil, ou no século XXI, que acabou de começar, obviamente, se você percebe que ainda tem ecos, aí você está me dizendo que não tanto, mas que ainda tem algumas coisas. Estou correto ou eu... Olha, na verdade, é um dilema, né, que a educação vive. É um dilema que quer cortar uma chamada educação tradicional, não é? Quer evitar, né, vários aspectos da educação tradicional e quer se fazer uma educação inovadora, libertadora, né? Eu vejo muita contradição, assim, como historiador da educação, eu acabo percebendo muitas contradições nessa luta para se libertar a educação, porque veja só, a gente está falando de um processo moderno que veio da modernidade, começou a se formar lá nos séculos XVI, XVII, XVIII, né? Estamos em pleno século XXI e muita gente questiona a educação, né? O papel da educação. Mas o papel da educação, ele se tornou conhecido como esse papel disciplinador. Se a gente for buscar uma educação libertadora, é claro que se você for pegar Paulo Freire e vários outros educadores, né, ou pensadores da educação, eles vão falar da educação como liberdade, né? A educação como uma maneira de você libertar a sua mente. Eu entendo assim também, mas só que acho que até que você liberte a sua mente, é preciso passar por um processo disciplinar, né? E isso está até na própria origem da palavra disciplina. Se a gente for falar disciplina escolar, né? Muita gente questiona isso. Quem nos traz é o Chervel, né? Quando ele fala da disciplina escolar. Quando eu fazia doutorado, eu me preocupava muito com essas questões. Quer dizer, muita gente pergunta, pô, por que você não aprende inglês na escola? Tem que aprender no cursinho, né? Assim como a gente pergunta, por que a gente não lembra mais da educação de segundo grau, né? Aquelas coisas que se faziam na escola. Por que Sim. que o saber escolar, ele não lhe serve muito para o saber da universidade? Geralmente, quando você entra na universidade, você se aproveita muito de conhecimentos básicos que você trouxe da escola. Mas o tipo de saber é bem outro, né? O que leva algumas pessoas a crerem, eu também me incluo nessa turma, né, junto com Chervel e outros, de que o papel da escola, na verdade, ele está além ou aquém da transmissão do saber. Ele é um papel disciplinador. Quer dizer, é muito mais importante você sentar numa cadeira, fazer gestos mecânicos de leitura, cópia, etc., do que o próprio conteúdo. Porque a disciplina do corpo acaba sendo uma disciplina que lhe proporciona a base para você desenvolver atividades intelectuais posteriores, né? Como uma criança vai ter, por exemplo, como é que você lê um livro? Você lê muitos livros, você faz doutorado, você lê livros pra caramba, lê texto. Para a gente ler um texto, a gente precisa de uma disciplina do corpo, né? Uma disciplina total, tanto para a leitura quanto para a escrita. E essa disciplina você adquiriu nos seus anos de escola. Né? O ato de ficar sentado, por exemplo, né? O ato de segurar um livro e ler, o ato de escrever, de digitar, etc. Embora a gente tenha maneiras alternativas de lidar com a leitura, né? E meios vários de leitura do livro, no computador, etc., no celular, tablet, mas há uma disciplina Então você interpreta como corporal. um mal necessário? Isso.
Eu acho que isso faz parte da educação. Eu acho que sem isso, a educação está muito mais para cortar suas asas do que para lhe dar asas. Ela pode lhe dar asas, mas depois de um processo de disciplinador que é doloroso, E você entendeu? percebe a influência do Pombal nesse desenho do Eu Brasil? acho assim, Não, assim, cenário do Brasil, né? Tô contando o Brasil, né? não exatamente ele, mas ele viveu numa época em que ele já viveu numa época em que os castigos estavam sendo colocados de lado. Os Sim, é, castigos, deixa eu colocar no seu texto. né? Ele Ainda questionava. existiam muito, mas já eram condenados. Eram discursivamente condenados, né? Mas a questão disciplinar do corpo, isso que eu estou falando, não vem de Pombal, né? Quer dizer, ele foi algo que se consolidou, né? Nos escritos dos educadores, se transformou em lei no período dele, né? E que se perdurou, né? Eu acho que isso faz, no dia que a educação deixar de ser isso, vai ser uma outra coisa, não vai ser educação, vai ser um outro processo histórico. Obrigatoriamente, um processo de disciplinação. E como é uma disciplinação, um processo de disciplinação corporal, é um processo que inclui um pouco de, não tanto dor, né, como antes, mas inclui, a gente sabe que inclui dor, né? A dor, A não a gente dor física, né? A dor física. física também, inclusive, né? Mas é um processo que inclui privações, né? Ótimo. Então, eu gostei dessa colocação que você fez, que se a educação tivesse outro modo de ser, não fosse como é, seria outra coisa, senão a educação, né? Exatamente, seria uma outra Nos modos coisa. que nós conhecemos. Sim. Aí, a segunda, também que eu coloquei aqui, que eu anotei. Talvez seja esse, pegando a citação ainda, né? Está na página 236. Aí tem, talvez seja esse o principal paradoxo do iluminismo pombalino. Estamos falando de iluminismo, né? Aí eu trouxe esse trecho. Talvez seja esse o principal paradoxo do iluminismo pombalino. A união entre a fé cristã, a monarquia e o Estado moderno, os quais são os responsáveis por acionar as estratégias discursivas necessárias para a construção imaginária da nação portuguesa, os mitos fundacionais e a invenção da tradição. Então, eu queria ouvir de você como é que você percebe, porque quando eu estava falando que essa construção discursiva da figura do Pombal como um herói, isso me chama muito para a questão sebastianista portuguesa, né? Português, assim, povo português, ou as narrativas portuguesas tendem a exaltar, né, o herói, figuras heróicas, enfim. Lembro até quando eu fui para Lisboa, a quantidade de estátuas das praças Nossa, de homens e tal. Muito, muito. Ele tem essa das embarcações, característica. da Isso. colonização, da embarcação, Acho que é uma característica, acredito que de muitas partes da Europa, cultural sobretudo da mesmo. Europa. Isso. Aí eu queria ouvir de você se você pensa que o Marquês de Pombal ele é atual ou você acha que ele é uma peça da história, nesse contexto da educação no nosso país? Olha, ele é uma peça da história, sem dúvida nenhuma. É uma peça da história, deve ser estudado enquanto tal, né? Enquanto alguém do século XVIII, é alguém datado mesmo. A importância de se estudar ele é a importância de se estudar a história, né? Para compreender melhor o presente, eu acho que. Não compreender exatamente, mas para tentar compreender o presente, né? Você olha para o passado, a gente tem a impressão de que conhece mais as coisas, né? Eu não tenho essa pretensão de dizer que estudando o passado a gente conhece melhor o presente e o futuro, mas nos ajuda a pensar melhor o presente, né? Nos ajuda a pensar, a evitar erros que já cometemos, por exemplo, né? Então eu acho que a importância dele é uma importância histórica para se compreender um momento crucial assim no mundo ocidental, que foi o século XVIII, né? E o Brasil, todo século, todo o período tem sua magia, tem sua importância, né? Sim. E também da construção da modernidade, acho que é um tema que você traz muito no texto, está vendo a sua Isso, pesquisa, isso essa construção da modernidade. a questão da construção da modernidade é fundamental, né? Porque são os pressupostos que nos guiaram, né? No século XVIII, no XIX, no XX e tal, e ainda hoje nos guiam.
Sim. Né? Embora a gente desconstrua, por um lado, alguns, mas a gente vive ainda guiado por certos padrões de modernidade, né? Evolucionistas até, às vezes. Né? Quando a gente de vez por outra, a gente se flagra com pensamentos evolucionistas, modernos, né? Embora a gente queira ser pós-moderno. Né? Por isso eu perguntei, justamente no sentido de entender como essa, como na leitura isso veio muito à tona, existe um esforço colonizador, como você falou, a época era isso, né, exatamente. Então, nós estamos falando aí de reino e colônia, né, a colônia brasileira especialmente. Então, existe um interesse colonizador e talvez a figura do Marquês de Pombal seja essa possibilidade de nós entendermos como se deu o domínio português, inclusive em nível linguístico, né? Linguístico Sim, e sim. entendendo a língua também como algo que abarca a questão discursiva de visão de mundo, de Visão de entendimento mundo, de si. valores e tal. Valores de compreensão de cidade. Eu acho que a colônia portuguesa ela foi tão efetiva, né, que a gente mal sente, né? Só quando você vem a Portugal, como você já veio, é que você percebe como a estrutura das cidades do Brasil, né, os nomes das cidades são parecidos, né, que na verdade seguiram o mesmo modelo, né? Então a gente tem em conformação mental assim, religiosa, a gente toda a nossa tentativa de negar Portugal depois da independência, né? Ela cai por terra quando você vem para cá. Porque você percebe que você vai num beco assim, você pensa que está no Pelourinho, em Salvador. Sim, sim, Você vai numa exatamente, eu ia rua, falar isso. você acha que está, né, em São Luís do Maranhão. No Rio de Então, Janeiro, né? Rio de Bom, Janeiro, às vezes você entra numa ruazinha, numa vila, você acha que está no interior de Sergipe. Então, uhum. é só vindo que você percebe que a ligação é muito forte, né? A colonização foi feita de maneira muito efetiva, né? E o Pombal é chave nesse processo, né? Chave nesse processo, né? Porque nas nomeações, porque ele transformou a colonização num negócio mesmo, ele efetivou a colonização, né? Anteriormente a ele tinha um processo da União Ibérica, né? Mas antes mesmo da União Ibérica eram feitos o processo colonizador era muito esparso, né? Mas depois dele se tornou uma coisa muito sistematizada, muito efetiva, né? A ponto de ter, paradoxalmente, transmitido todos os elementos que proporcionaram a emancipação do país, né? Porque o território, a unidade linguística, a unidade territorial, algumas unidades, autonomias administrativas que sem as quais não seria possível que o Brasil se emancipasse. Então, para o bem e para o mal, teve essa questão da administração pombalina. E durante a sua pesquisa, Embora seja importante que a gente tem em mente que a colonização nunca é uma boa coisa, né? Quer dizer, a colonização é algo que nos deixou doentes, né? sim, Psicologicamente doentes até hoje. A gente não se deixa amar. aceita. E é isso, né? A questão, acho que uma das coisas também que me chamou a atenção na leitura é como a questão da identidade ela é muito forte ali, né? Então, entre as várias discussões que são trazidas no texto, tem uma muito de definir uma identidade portuguesa nesse novo território. E essa identidade portuguesa, de novo, estamos falando aqui de um tema muito interessante, que é isso de política linguística. Então, a língua sendo fundamental para que isso se estabeleça. Então, você traz a discussão ali com sua companheira de escrita sobre a língua geral e a língua do príncipe. Né? Você queria Exato. comentar agora alguma coisa sobre isso? Porque a língua geral, né, ele considerava uma invenção demoníaca dos jesuítas, né? Porque Que é essa língua para misturada, a né? civilização jesuítico, era preciso falar a língua do outro, né? Era importante falar a língua do outro. Então, a língua geral foi fundamental
até para fazer com que os diferentes povos se comunicassem, né? Através de vocábulos comuns, etc. Isso facilitou demais. Mas para uma política, desse ponto de vista moderno, né, como era a Pombalina, que seria uma política de imposição da língua do príncipe, como ele chama, né, estava totalmente fora de contexto o uso da língua geral. Né? E a língua portuguesa, o uso da língua portuguesa, como você bem disse, trazia toda a questão identitária, né, do ser português. Tanto por conta da religiosidade, quanto por conta do sistema político, né, da fidelidade do súdito ao rei, e também do ponto de vista que a gente poderia chamar cultural mesmo, né? Pelo fato de ser a língua de Camões, que já era um poeta mitificado nesse período, no século XVIII, Camões já era mitificado. Né? Embora não fosse louvado tanto quanto passou a ser no século XIX, né? Pela historiografia e pela crítica do século XIX, mas no XVIII mesmo já era um grande nome. Você divulgar a língua portuguesa era divulgar também a língua de Camões no século XVIII. Assim como no século XIX, no processo colonizatório inglês, divulgar a língua inglesa na África era divulgar a língua de Shakespeare. Né? Também, quer dizer, tinha um rótulo cultural, institucional, né, que era como se fosse a identidade oficial da nação. Né? Como na Espanha Cervantes também, exatamente. Basicamente isso. Os espanhóis começaram isso também, né? O Nebrija escreveu a primeira gramática de língua espanhola, ele já falava da importância de impor uma língua, de você vencer impondo a língua. E Né? isso me chama E bastante atenção. Pode Paulo, falar, ele desculpa. cita os casos dos romanos e dos gregos e tal, nessa questão E da isso me chama imposição. muita atenção, a questão língua geral e língua do príncipe, porque foi o que me veio também como reflexão, como foi central essa participação do Marquês de Pombal para que essa língua geral fosse mal vista, a língua oficial, né, da coroa. Abraço também para você, professora Guadalupe. Que era uma língua mal vista, porque é a língua que não teria a ver com a coroa. E como isso repercute também no que na linguística nós vamos chamar do preconceito linguístico, né? Essas Sim. línguas tidas como mais, essas variantes, mais, às vezes de prestígio, as variantes que não são prestigiadas socialmente. E por isso que eu insisti nas perguntas anteriores sobre a influência do Marquês de Pombal no desenho do nosso ensino hoje, porque, em alguma medida, eu entendo que Pombal, vamos dizer, eu não quero dizer o fantasma, para não fazer de bicho, mas ali a sombra do Pombal ainda está na sala de aula, ainda está no ensino, porque tem muito a ver com esse modo de ser social. Acho que, não sei se você concorda. Como é o meu debate, você fica aberto a Sim. discordar de mim, né, Fábio? Assim, Como a pela gente língua. Diga. Não, pela língua, eu vejo quem é o cidadão respeitável e quem é o cidadão que não merece nenhuma consideração. E hoje, na escola, existe, claro, um movimento de ruptura com isso, né? Essa coisa, por exemplo, você citou aí o pedagogo, o Paulo Freire, falando sobre isso, do ensino, ele dizer alguma coisa para quem está no processo de ensino-aprendizagem, mas nós sabemos que muita gente ainda partilha dessa ideia de que existe o português certo, o português errado, fala certo, fala Sim. errado. Alguém falou alguma coisa aqui. Quando troca a língua geral pela do príncipe, também seria como forma de domínio português, é uma forma de marcação territorial. Política, né? É o Ellison. Ellison. É uma forma de marcação, sim, claro. É uma forma de marcação e uma forma efetiva de vitória, né? Que ele faz Sim. esse jogo metafórico
dizendo que você pode conquistar com armas, com o exército, e de forma mais suave pela língua, né? Que era o que o Nebrija falava, etc. Olha, eu não sei se Pombal seria o responsável pela correção gramatical, né, na língua. Eu acho que antes dele havia outros gramáticos e depois dele também. Eu acho Mas que essa questão. desculpa interromper, mas eu acho da perspectiva discursiva, não exatamente ele colocando, ele impondo Não, que não tem que sei. falar daquele jeito, mas, né? Eu entendi. Uhum. Mas eu entendo que essa questão do preconceito linguístico é uma questão que ela vai surgir mais recentemente, no século XX, né? Isso com a Assim, a teorizar sensibilização o rótulo, né? com a linguística, com o desenvolvimento dos estudos da linguagem, né? Pós-Sociriano, depois do giro linguístico, e que essa questão vai vir à tona. Embora Século essa questão XX, não né? tenha passado por muita gente ainda, né? Muita É, gente exatamente. tem E é esse português grupo que eu falo, eu acho que anteriores esse ao grupo, giro linguístico. Esse que é esse o grupo eu problema. acho que é o grupo disciplinar, entendeu? Porque eu estou falando sobre essa prática colonizadora, que, como eu disse também em minha fala, é uma prática que está coerente com o período histórico do Marquês de Pombal. Então, ele falava da coroa portuguesa com as colônias Uhum. portuguesas. Então, a prática era um discurso colonizador. Só Sim, que o que eu trago é que, como esse discurso colonizador, ele, em alguma medida, se mantém na escola, tanto em nível ensino médio como ensino superior, no entendimento de que as pessoas que frequentam esses espaços, e chamando mais atenção para a questão do ensino superior, são pessoas diferenciadas das demais você tem razão. da Eu sociedade. concordo. É por aí mesmo. Então, Como então se eu acho. alcançasse um patamar mais Exato, exato. satisfatório, mais elevado. Isso. E eu acho que essa reflexão ela é válida justamente, e acho que o seu trabalho ele contribui também muito para isso, para que nós repensemos como práticas que já foram localizadas nesse momento de fundação mesmo, dessa mistura que é a identidade nacional brasileira, se houver, né? Mas enfim, mas como isso foi definitivo, não dizendo que foi o Marquês de Pombal que fez, mas ele Uhum. foi uma peça de muita força para que determinadas práticas elas se Sim, mantenham ainda no século XXI. Inclusive essa, de sim, que quem ocupa esses espaços são pessoas diferenciadas. O que atrapalha, acredito, fortemente para que a academia ela consiga cumprir um papel que é vital, ou seja, de trazer para a sociedade o que ela tira dela. Então, em um sim. movimento dialético. Então, eu não vejo muito. Eu interpreto que é uma coisa coerente com o tempo. O tempo do Marquês de Pombal era um discurso Sim. colonizador, só que Mas nesse tempo ainda existe. eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, ali era um momento de sistematização da própria língua, né? As gramáticas estavam até começando a ser publicadas, etc. É um momento que e você vê, nesse momento, não havia nenhuma unicidade, uma ortografia unívoca da língua portuguesa. Você vê vários livros de ortografia com propostas ortográficas diferentes. Luiz Antônio Verney, tinha uma proposta ortográfica louquíssima. Ele achava que homem devia se escrever com O, sem H, então tem várias coisas assim, né? Quer dizer, era um período ainda que o Chartier vai dizer que a unificação linguística, ela se deu, ortográfica, melhor dizendo, se deu muito mais por conta dos editores e tipógrafos do que pelos gramáticos. Eu também concordo, porque era uma variedade muito grande. Mas naquele momento era um momento de busca de unidade, né? E agora a gente está num momento contrário, né? Quer dizer, isso daí já deu certo, já se fixou, embora ninguém saiba, né? O grande problema é que a gente é contra a gramática, não é? Mas a gente não sabe, né? A gente, que eu digo, a maioria das pessoas. Nós temos a obrigação de saber que nós somos de letras, né? E a gente trabalha com isso. Mas também não sei se é legal saber, né? Quer dizer, até que ponto é bom você saber gramática, né? Ou você ter noções de correção gramatical. Como eu lido com língua estrangeira na graduação, com inglês, literatura inglesa, eu ainda busco essa questão da correção, porque
eu acabo fazendo um papel de professor de inglês, né? Sendo Sim, professor de literatura. Quer dizer, eu tenho que corrigir coisas básicas de gramática mesmo, né? Do falar gramatical. Não dá para eu chegar na sala de aula e colocar, começar digressões sobre a língua de rua, uma língua mais coloquial, sem uso disso, sem uso daquilo, porque não há ainda uma compreensão da regra, né? Eu acho que nós, como especialistas da linguagem, nós temos que saber os vários discursos, os usos, né? Tanto os usos formais da língua quanto os usos mais informais, né? O que sim, os não dá registros para são fazer importantes. é a gente começar a defender os usos mais informais, né? Defender e praticar e ensinar, e desconhecer ou deixar de dar a conhecer esses usos mais formais da língua. Eu acho que esse aqui é o problemático. É a mesma coisa de você desconstruir o cânone sem conhecer o cânone, né? Eu acho que é preciso que a gente saiba, não porque é importante, né? Mas é porque, assim, se há tanta coisa escrita sobre Shakespeare, se há tanta coisa escrita sobre Camões, sobre Machado de Assis, né, há de ter algum tipo de importância, né? Você tem que saber, pelo menos, do que se trata, né? Eu acho que desconhecer é pior, né? Uhum. É uma crítica não É, se sustenta, é uma crítica vazia, né? Pois é, eu acho que desconhecer é pior. A gente tem que conhecer até mesmo para saber o que está errado, né? Sim, para criticar com propriedade. Professor Luiz Eduardo, 5 minutos para acabar nosso papo aqui com o Jesse. Nossa, eu fiquei muito feliz. Passou no instante, estou olhando aqui para, caso você queira falar alguma coisa, para não cair a live como aconteceu na primeira hora. Eu só Passamos tenho a 2 horas agradecer. aqui conversando. Pô, olha, Passamos duas, muito, muito legal. 2 horas aqui Gostei. conversando e foi uma conversa produtiva. Acho que deu para falar um pouco sobre sua trajetória, o que você está fazendo, chamar atenção. Tudo, tá tudo ruim. Eu tinha, na última, quando eu fechei a live, tinha ali o número de 40 e poucas pessoas que passaram pela nossa conversa. Muito bom, não sei quantas pessoas passaram agora, mas quero agradecer a participação de quem esteve, de quem está, dizer que para mim é um orgulho muito grande ter tido a contribuição do professor Luiz Eduardo, que é uma pessoa que eu estimo bastante. Eu acho que é uma das figuras que sintetizam muito a Universidade Federal de Sergipe para mim, nas minhas lembranças, tanto afetivas quanto profissionais. Acho que quando uma pessoa alcança esse nível, né, de ser lembrado em questão da pessoa e da profissão, que ele faz profissionalmente, eu acho que é um prêmio também nessa jornada difícil. Então, quero agradecer e Agradeço. quero dizer que deixo agora 5 minutos aí para que você dê suas palavras finais de Eu, hoje, eu, né? Que vai estar lá eu muito ainda. tenho a E você agradecer quer a precisar quem. conversar sobre o seu vídeo lá que eu Ah, vi, viu? massa, vamos fazer outra coisa. Fazer um Zoom, alguma coisa assim. Uma conferência maior. Olha, eu só tenho a agradecer, viu, Gessinei? Eu acho que a sua ideia foi um barato, essa coisa. Pena que eu não assisti as outras. Eu acho que é muito legal essa iniciativa. Nos força a falar, né, a repensar nossos próprios paradigmas, né, pressupostos. Eu acho legal, gostei muito da presença do pessoal. A quem eu chamei assim apareceu, o pessoal do grupo de pesquisa, marcou presença, fez questionamento, né? Eu espero refazer esse tipo de experiência, né? Ah, que Agora bom. aproveitar mais esse tipo de coisa, né? E desejo sucesso aí na sua trajetória, tanto na trajetória acadêmica, no doutorado. Você é uma pessoa muito articulada, muito inteligente, criativo, quanto na carreira nova de influencer, né? Digital influencer. Ah! São coisas da pandemia. Quando Quem acabar. sabe, quem sabe você não faz um formato mais legal assim de YouTube, né? Dessas coisas, porque aí já deixa gravado, faz um canal do YouTube, né? Não Com sei, talvez. entrevistas e aí já deixa Mas, arquivado, né? como você bem falou, tem muita coisa para ler, aí eu não consigo me organizar para ser youtuber, não. Tem muita coisa para ler. Essa é que é a questão.
E É, doutorado em projeto de erudição, né, cara? Um não, mas projeto. o meu doutorado já acabou. Já estou na UNB, já dando aula. Ah, olha só. É. Aí Quer dizer, já encerrei. Agora tô nas leituras, correndo atrás do prejuízo que eu não li. entendi, entendi. Então você está numa Mas fase agradeço. ótima agora. Um beijo pra Kate, dia que também lembro com carinho dela, minha companheira de graduação, lá no tempo de Universidade Federal de Sergipe. Um abraço aí também para a conjunção de vocês dois, o pequeno, que eu não lembro o nome, que é José, José. o José. E é isso, Luiz Eduardo. Quero agradecer de verdade. Mas Eu que esses agradeço, desenhos, viu? ele que É, deveria ser é, influencer, viu? Porque com esses desenhos bons aí, se eu me tornar, eu vou pedir para ele fazer a capa do meu canal. eu é que agradeço, viu? Tudo de bom. Você desejo sucesso na sua carreira acadêmica, né? E Para você também. onde você estiver, né? E está na hora de mostrar ao mundo mesmo, para que aqui veio, né? Pronto. Aqui viemos, né? Acho que Aqui é um viemos. Se trabalho. você quiser vir para Portugal de novo, me avise para a gente sair, Ah! né? Tá bom, fica Vamos combinado. Se eu for para voltar. Portugal, já vai anotando o roteiro aí para Vamos ficar vários aqui lugares. até fevereiro do próximo ano, né? Se você resolver vir passar desse tempo Tá aí, bom, maluco, né? tá bom. Tá bom. Que bom que vocês estão bem nesse tempo, vocês estão juntos e que bom que você consegue fazer essa ponte, né? Dá para falar com você das questões da academia, música, arte Ah, também, né? Questões de temos que marcar série. isso para música. É verdade, tem que fazer. Ô, Luiz Eduardo, de verdade, agradeço muito mesmo. Depois eu vou ver se eu consigo gravar, não gravar, mas deixar registrada essas duas lives. E se na frente eu Ótimo. conseguir fazer um canal, se liberar, eu deixo também essa conversa para quem quiser ver de novo. No Tá mais, ótimo. quero agradecer Eu, também a gentileza de você ter aceitado, porque você fecharia a temporada, né? E você aham. antecipou a sua participação por conta Ah, que isso. da Eu que professora que teve agradeço. problemas com a Covid. Com a Tem Covid. alguém aqui que está me pedindo a cama para dormir, ó. Vou ter que Já vou sair. liberar a cama daqui a pouco. José, tá bom. Porque já são 10 horas aí, Aqui né? 10 horas. já são 10. 10 horas. Então, vou deixá-los. Tenham uma boa Eu que noite. agradeço, Gessinei. E Tudo de bom para agradecer você, mais, viu? né? Uma boa noite aí em Lisboa. Valeu, você também. Pessoal, Tchau, vocês tchau. também. Agradeço por terem participado. Se quiser, pode fechar, fica à vontade, viu? Então tá, tchau, tchau. Quero agradecer por vocês terem ficado até agora. Falar que na próxima semana, essa primeira temporada do projeto de Papo com o Jesse. Então, nós vamos ter uma professora da USP, a professora Fernanda Souza. Ela vai falar sobre seu trabalho em literatura, sobre a Toni Morrison. E nós vamos conversar sobre literatura, sociedade. Então, ela vai encerrar essa temporada na próxima terça-feira, na próxima terça-feira, às 4 da tarde, na edição número 4 de Papo com Jess. Sempre erro o nome desse projeto, mas é de Papo com Jess. Quero agradecer a quem ficou até agora, dizer que eu vou tentar fazer com que essas lives elas fiquem arquivadas, mas essas 2 horas de conversa elas ficarão no ar por 24 horas aqui no meu Instagram. E que continuem seguindo, vendo, porque hora ou outra eu invento uma dessas coisas. Por favor, de pandemia, se puderem, fiquem em casa, usem máscara se saírem, lavem as mãos, álcool gel, todas essas recomendações que são dadas aí cotidianamente. Então, nos vemos na próxima terça às 4, com o último episódio dessa temporada do De Papo com Jesse. E é isso. A gente se vê por aí. Muita paz e muita luz para todas nós, tá? Gratidão. E também um beijo para todo mundo que apareceu, me deu oi, eu não consegui falar. Tem gente aqui mandando um monte de mensagem. Quero agradecer. Voltem. Próxima semana tem mais de Papo com Jesse. Último episódio da temporada com a professora Fernanda Souza da USP, falando sobre literatura, sociedade, questões raciais, esses temas aí, tá bom? Faltam 8 segundos, 7, 6, 5. Muita luz para todos vocês.
e axé.